Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 seguintes. A motivação da oração da manhã, que norteou a nossa reflexão e oração e testemunho, o Salmo 19, no versículo 9, convidava-nos. De pé, continuamos firmes. E nós começamos esse capítulo 4 aos Filipenses com a ordem, o imperativo categórico de Paulo. Continuai assim, firmes no Senhor. Repita essa frase para quem está do seu lado gravar bem, é uma ordem. Continuai assim, firmes no Senhor. Vamos repetir? Continuai assim, firmes no Senhor. Aqui nós temos, além da ordem, continuai assim, desse jeito como você está experimentando nesse acampamento. Continuai assim, firmes no Senhor. Paulo já está dizendo um segredo. Se você quiser continuar firme, precisa ser no Senhor. Fora do Senhor, você será não firme. E não firme significa infirmos, doente. Não firme, enfermo. A palavra enfermo é o contrário de firme, de firmeza. Se você não continuar assim no Senhor, você não conseguirá manter-se firme. Daqui a pouco você está mole de novo. E estando mole, qualquer coisinha derruba você. Para continuar assim, firme no Senhor, Paulo continua, versículo 2. Que vivam em paz no Senhor. Primeiro, continuai assim, firmes no Senhor. Agora, que vivam em paz. Aonde, como, quando, que jeito? No Senhor. Versículo 4. Veja como emenda no assunto que o Senhor inspirou a manhã de hoje. Alegrai-vos sempre. Então, 3 coisas que você precisa manter-se no Senhor. Primeiro, continuai firme. Se você deseja ser essa pessoa sarada, essa pessoa curada, essa pessoa equilibrada, não firme, é a pessoa desequilibrada, é a pessoa que cai de um lado para o outro. Essa é uma palavra-chave na nossa vida. A palavra equilíbrio. A maior parte de nós aqui, a maioria dos nossos problemas foram provocados por um desequilíbrio. Foi um desequilíbrio emocional, foi um desequilíbrio físico, foi um desequilíbrio financeiro. Você gastou mais do que devia e do que podia gastar. Você comeu mais do que devia ou que poderia comer. Você dormiu menos. Você acabou se transformando numa pessoa afetivamente desequilibrada, emocionalmente desequilibrada. Por quê? Porque foi buscar a sua segurança, a sua rocha, na alegria, na fraqueza com cara de força que o mundo nos ensina. Continuai assim,
firmes no Senhor. Para viver em paz no Senhor, é preciso agora alegrar-se no Senhor. Veja, não é uma sugestão. Paulo não está dizendo, eu sugiro que vocês, em determinados momentos, procurem viver a alegria. Ele não está falando isso. Ele está dando uma ordem. Alegrai-vos quando? Quando? Sempre. Sempre é quando? É o tempo todo. Esse é o segredo do cristianismo. Esse é o segredo da alegria que brota dentro. Voltem tudo que nós meditamos nesse acampamento. As diferenças que fazíamos no domingo à tarde entre a euforia e a alegria. A euforia é toda a alegria que vem de fora para dentro. Mesmo que seja uma alegria boa, é uma alegria passageira. Quando para aquilo que provoca em mim alegria, quando cessa de provocar em mim, então eu perco a paz, eu perco a alegria, eu perco a firmeza. 3 coisas que nós perdemos quando partimos para a euforia. Perdemos a firmeza, tornamos-nos umas pessoas molengas, fracas. Tornamos-nos umas pessoas machucadas, desequilibradas interiormente. E aí, é claro, perdemos a paz. Portanto, Paulo dá uma ordem. Alegrai-vos sempre. Sempre significa em todas as circunstâncias. É a mesma coisa que ele escreveu aos Tessalonicenses. Viveis sempre contentes. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças. É o que ele escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 11 e principalmente versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. O que me impressiona, e eu já falei isso em outros acampamentos, em outros contextos, e também escrevi isso no livro Segredos para a Cura Interior. O que mais me impressiona nesse texto de Paulo é o contexto em que ele foi escrito. Essa carta aos Filipenses, 103 versículos, 4 capítulos. Em 4 capítulos, 16 vezes Paulo fala da importância da alegria. E em 3, pelo menos, o capítulo 3, versículo 1, e 2 vezes aqui no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que a alegria precisa ser uma ordem a ser cumprida, que não é uma opção, que é um dom de Deus, como já meditávamos ontem, mas que também é uma busca humana, é uma decisão humana. O que mais me impressiona nessa carta é quando depois, com os estudos que a gente vai fazendo da Sagrada Escritura, eu vi a descobrir que ele escreveu essa carta quando estava na prisão. Como é que um homem preso, e preso significa sem roupa, com uma bola de ferro presa aos seus pés, todo ferido e machucado, como ele mesmo descreve, ou em Atos 16, ou na segunda carta aos Coríntios, com todo o sofrimento que Paulo passou. Olha, gente, eu escrevo isso no livro Segredos para a Cura Interior. Paulo é uma daquelas pessoas que só teve prejuízo depois que se converteu a Jesus Cristo. Paulo era um homem do ponto de vista humano importantíssimo. Paulo era fariseu. Paulo era um respeitado, tão respeitado, que quando foi para prender os cristãos, ele que recebeu essa missão. Um homem que estudou na escola de Gamaliel, a mais importante escola farisaica que existia. Um homem de tripla cidadania. Era cidadão romano, era cidadão grego, era cidadão judaico. Um homem que falava
fluentemente 3 idiomas. Um homem que chegava na Grécia e fazia discurso em grego. Um homem que chegava em Roma e diante do rei fazia discurso em latim. Um homem que falava fluentemente e escrevia em hebraico e com certeza sabia o aramaico. Portanto, 4 línguas. Um homem de uma cultura espetacular. E o que foi que Paulo ganhou depois que ele se converteu? Paulada em cima de paulada. 3 vezes, diz ele, recebi dos judeus as 40 chicotadas menos uma. Significa que Paulo recebeu 117 chicotadas dos judeus. Ele esteve à beira da morte. Quantas vezes ele enfrentou naufrágio, fome, nudez, perigo, espada. Desde que Paulo se converteu, Paulo falando prejuízo. Ganhou inimigo aonde não podia. O problema do seu temperamento, ele tinha um temperamento muito difícil. Paulo não conseguia conviver com ninguém. Ora, como fariseu, isso era ótimo para ele, pois ele era autoridade, ele não precisava conviver com ninguém. Ser cristão, do ponto de vista humano, foi o maior dos atrasos que aconteceram na vida de Paulo. Inclusive, segundo ele mesmo escreve, perdeu também a saúde. Perdeu a saúde. Perdeu o dinheiro, porque até o imperador ficou enrolando ele lá para ganhar o dinheirinho dele. Perdeu os amigos, perdeu a sua pátria, perdeu a sua cidadania, perdeu o respeito que ele tinha. 10 anos voltou, olha a humilhação. Um homem que era fariseu, um homem que era chefe de um exército, depois que se converteu, porque aí aconteceu um problema. Ao se converter, ele foi expulso do judaísmo. Imagine, era um traidor para os judeus. Um homem daquele gabarito, que agora começa a falar a favor dos cristãos. Ele que tinha a missão de matar os cristãos. Paulo foi banido da comunidade judaica. E não foi aceito na comunidade cristã. É levado ao encontro de Pedro, os dois se desentendem, e Paulo tem que voltar para Tarso, aonde passa 10 anos. Sabe o que é isso? 10 anos sem os seus amigos, 10 anos sem os novos amigos, os cristãos, 10 anos trabalhando num trabalho para o grego e para o judeu, um trabalho desonrado, fabricando tendas, machucando a mão, cheio de estrepe na mão, de farpa na mão. Aquele homem tão poderoso, depois que encontrou Jesus, teve só prejuízo, teve só castigo, só recebeu como pagamento humilhação, falsas amizades, perseguições, enfrentou perigos da noite e do dia, passou fome, passou frio. Um homem que andava com aquelas túnicas cheias de babado. Os fariseus tinham uma túnica com babado, e embaixo era cheio de sininho, para que quando ele passasse aquilo balançava e todo mundo ficava de pé. Agora ele perde a roupa, agora ele está nu, ele está despido da sua dignidade. Paulo só teve prejuízo porque acreditou em Jesus, mas se manteve firme em Jesus. Por isso, meus irmãos, quando é jogado nessa prisão, já que agora está preso, já que agora ele não pode mais evangelizar, anunciar Jesus Cristo, Paulo inventou
esse método de evangelização espetacular, que foram as escritas das suas cartas. As mais belas cartas de Paulo, ele as escreveu quando estava na prisão. Mas por quê? Será que na prisão Paulo não tinha tudo para fazer aquele exercício que eu falava ontem à tarde? De cair em si e dizer, puxa vida, Deus é injusto comigo. Depois que eu me tornei cristão, depois que eu aceitei Jesus, eu só tive prejuízo. E ele podia fazer uma lista, um calendário com uma caneta vermelha, quem sabe, para lembrar o sangue do cristianismo, os prejuízos que eu tive depois que me tornei cristão. Paulo, se escrevesse um livro com esse tema, seria um livro imenso. No entanto, ele começa a perceber, e na carta aos Filipenses ele conta isso no capítulo 3. Ele começa a perceber que a verdadeira alegria não está naquilo que eu tenho, não está na minha função social, não está nas posições sociais, não está na grandeza do mundo, porque tudo isso é passageiro. E é bom que você se recorde, se você tem alguma coisa do mundo, você também vai perder. Paulo aproveita a prisão para olhar a sua vida com os olhos de Jesus. E aí descobre, ele de fato perdeu tudo. Perdeu o respeito humano, perdeu o valor humano, perdeu a sua responsabilidade humana, perdeu as suas vestes, perdeu a posição, perdeu tudo. Mas foi perdendo tudo que o mundo lhe deu, que ele acabou encontrando aquilo que ele tantas vezes buscou no mundo e não encontrou, a verdadeira alegria, a alegria que não inquieta a alma, nem mesmo quando a pessoa está na prisão. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso, meu irmão. Quantas pessoas hoje são ricas, mas não conseguem sair na rua? O carro tem que ser blindado, a casa tem que ter alarme para todo lado. Há ruas inteiras nas grandes cidades que são fechadas com guarda na porta, porque a qualquer momento alguém vem e pode me roubar. Alguém a qualquer momento pode vir e roubar o meu relógio, meu óculos, meu sapato, meu cinto. Se eu tiver dinheiro no bolso, alguém pode roubar a minha televisão, alguém pode roubar o meu carro, podem roubar tudo. Só não podem roubar a alegria que você cultivou depois que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Isso ninguém rouba. E é isso que você está buscando. As falsas alegrias, as euforias que nos seduzem são chamarizes. Aliás, se a gente não aprender a perder, é capaz que a gente nunca vai encontrar a verdadeira alegria. Paulo na prisão, Paulo despido da sua dignidade humana, Paulo desrespeitado por todos, Paulo sem os amigos antigos e sem os novos, abandonado na prisão, e ele mesmo afirma isso: todos me abandonaram, todos. Ele cita o nome de 2 ou 3 que não abandonaram, o resto todos, inclusive a igreja primitiva. Não há nenhuma passagem no Evangelho que conta que Pedro, Tiago, João foram visitar Paulo na prisão. Não há nenhum texto do Evangelho que conta que os primeiros cristãos foram visitá-lo. Aliás, em 10 anos que ele viveu jogado em Tarso, trabalhando como fabricante de tendas, a única visita que ele recebeu foi 10 anos depois, a visita de Barnabé, primo de Marcos, que era discípulo de Pedro. E ainda foi buscá-lo
para levá-lo depois para Antioquia, para ele pregar o evangelho. Paulo não recebeu visita de amigos. Paulo não recebeu atenção da igreja. Mas Paulo tinha algo que ninguém tirava dele. Tiraram tudo. Tudo que ele tinha fora. Mas a alegria que ele tinha dentro, essa ninguém poderia e ninguém pôde tirar. Meus irmãos, há 5 anos atrás, o mundo ficou conhecendo um homem que pregou o retiro de Quaresma, para sua santidade o Papa João Paulo II, junto com os bispos e cardeais do Vaticano. Esse homem faleceu 2 ou 3 anos depois. Vantuan, François Vantuan, depois cardeal, um bispo vietnamita, que com a guerra do Vietnã foi jogado numa prisão. E permaneceu nessa prisão com a roupa do corpo. A única coisa que ele tinha era a túnica que ele foi preso e o texto que estava no bolso dele. Nem um texto do evangelho ele tinha, nem um livro de rezar ele tinha. Injustamente preso. Preso porque acreditou em Jesus. Preso por ser fiel a Jesus. E o que ele fez na prisão nesses 17 anos que permaneceu injustamente preso? Transformou a prisão num lugar absolutamente sagrado. Já que ele não podia falar de Jesus, Vantuan resolveu imitar Jesus. E começou tratando bem os soldados que o feriam, os soldados que o humilhavam. Cada vez que ele recebia uma palavra de humilhação, uma violência de um soldado, cada vez que o pegavam firme pelo braço e o arrastava para mudar de uma cela para outra, ele agradecia com um sorriso. E com isso ele converteu alguns soldados. E foi uma grande graça para a igreja do Vietnã. Muitos padres do Vietnã hoje, muitos, são padres graças à prisão de Vantuan. Porque como os outros bispos não podiam ordenar nenhum seminarista padre, porque se ordenasse ia preso, era proibido pelo governo do Vietnã. Logo, como Vantuan já estava preso, não tinha perigo de ser preso de novo. Os bispos mandavam os seminaristas prontos para ordenarem com uma carta, e como Vantuan tratou bem os carcereiros, o carcereiro deixava entrar de noite o seminarista na cela, e enquanto todos estavam dormindo, o Vantuan sozinho numa cela de prisão ordenava aquele seminarista. O menino entrava ali seminarista, sairia dali sacerdote, para levar o evangelho para o país inteiro. Muitos foram os ordenados por Vantuan. E porque ele tratou bem o guarda da noite, deixava que ele recebesse uma visita inofensiva. Era visita de um moleque, era visita de um menino. Mas esse menino não ia só visitar Vantuan, ele ia, levava escondido um pedaço de papel, porque a pobreza era muito grande e ele não tinha nem mesmo um caderno para escrever. O menino conseguia uns pedaços de papel, como se fosse papel de pão, e levava escondido no bolso. E lá Vantuan escrevia naquele papel aquilo que Deus tinha revelado para ele. As mensagens para a igreja, as mensagens de esperança. A palavra mais repetida no vocabulário de Vantuan é a palavra esperança. Tanto que o tema do retiro que ele fez ao Papa é testemunhos da esperança. E esse homem da prisão evangelizou o Vietnã, evangelizou os cristãos. E aliás, nos evangeliza hoje, porque graças a Deus os escritos da prisão de Vantuan se transformaram em livros,
E hoje esses livros estão espalhados por pelo menos 50 países, 50 línguas diferentes no mundo. Estão lendo, os cristãos do mundo estão lendo aquilo que Deus inspirou para ele na prisão. Ele não podia celebrar a missa. Sabe como ele celebrava a missa? Com as migalhas de pão que deixavam ficar com ele, migalhas, na palma da mão, com um conta-gotas, que ele conseguia uma gota de vinho, escondido. Assim vocês imaginem essa cena, um bispo, depois cardeal da igreja, celebrando a Eucaristia, na palma da mão, correndo o risco de ser assassinado por isso, pingando uma gota de vinho, que era a única coisa que ele tinha, mas se alimentava do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Por que será que você não tem a verdadeira alegria ainda? Por que será que você está cada dia mais emburrado, nervoso, reclamando de tudo e de todos? Por que será que você diz, Deus não me escuta? Ele não escuta mesmo. Porque quantas vezes você bastaria atravessar a rua e do outro lado tinha a celebração da Eucaristia e você inventou 1 milhão de motivos para não ir à missa? Porque você ainda não descobriu a firmeza no Senhor. Porque você ainda, me desculpe a honestidade, você ainda não encontrou a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que, infelizmente, quantos de nós somos fracos demais, não nos mantemos firmes no Senhor. Perdemos a paz com qualquer coisinha, qualquer coisa nos rouba a alegria. Aqui está uma alegria que nem o demônio consegue tirar. Essa alegria que brota do coração, essa, meus irmãos, essa o demônio não entra. Porque é um dogma da fé católica, que no seu coração o demônio não entra. O catecismo da Igreja Católica afirma que o seu coração é um núcleo, eu vou usar a palavra do catecismo, é um núcleo secretíssimo, sacrário, inviolável. Dentro do seu coração o demônio não entra. Inclusive, Deus o livre e guarde, se você um dia for numa sessão dessas religiões que oferecem-se ao demônio, mesmo que você conscientemente fosse num lugar desse, Deus o livre e guarde, e ali oferecesse a sua vida ao demônio, ainda assim, o seu coração continuaria sendo sacrário, inviolável. Eu queria que hoje você descobrisse a fonte da verdadeira alegria. E a primeira grande fonte da alegria é essa: no meu coração o demônio não entra. No meu coração, pode repetir comigo e aplaudir se quiser. No meu coração o demônio não entra. Repito, nem se você desejar. Você não tem esse poder. Que maravilha! Esse poder Deus não deu ao ser humano. Você não tem o poder de abrir seu coração para o demônio. Mesmo que você conscientemente dissesse, eu abro meu coração para o demônio. Aí, aquilo que Jó escreve, ou o autor de Jó escreve no capítulo 38 de Jó: até o jumento dá risada de você. Vê aí na sua Bíblia. Eu acho espetacular esse texto. Livro de Jó. Jó.
Como diz na Bahia, livro do profeta Jó. Capítulo 39, versículo 5. Quem pôs o asno em liberdade? Quem é asno? Não levanta a mão, não. Asno é burro. Quem pôs o asno em liberdade? Quem rompeu os laços do burro selvagem? Aí Deus falando: dei-lhe o deserto por morada, a planície salgada como lugar de habitação. Versículo 7, lê aí. Ele ri-se, ri-C. Ri-se significa ele ri sozinho. Quando você olhar um burro olhando você assim com a boca meio virada, ele ri-se do tumulto da cidade, não escuta os gritos do cocheiro. O cocheiro é você, sua anta. Deus disse para Jó que o burro riu dele. Agora você pensa bem. Retome o que o padre Zé Augusto falou na missa ontem. Se o Jó, que era aquele homem espetacular, o burro riu dele, imagine de você. Imagine quando o burro olha para a minha cara. Ele ria dessa agitação. Por que que o burro ri de você? Porque você é uma besta. Porque você fica acreditando que o demônio tem poder de destruir o seu coração. Oh, meu irmão, a sua igreja afirma como certeza de fé: o seu coração é um sacrário inviolável. Padre Léo. Mas se o nosso coração é um sacrário inviolável, por que é então que nós temos tanta mágoa, tanto ressentimento? Como é que o senhor explica que eu seja uma pessoa tão triste? Parece que a minha tristeza vem lá de dentro do meu coração. Não é. Dentro do seu coração não tem tristeza. Dentro do seu coração não tem mágoa. Dentro do seu coração não tem ressentimento. Dentro do seu coração não tem impureza. Dentro do seu coração não tem nenhum resquício do pecado. Dentro do seu coração só existe lugar para uma pessoa que você não tem o poder de tirar lá de dentro, porque ele entrou lá quando fez você. Dentro do meu e do seu coração só tem lugar para Deus. Quem mora no meu coração é Deus. Se eu estou consciente disso ou não estou consciente disso, tanto faz. Mas então por que você está em tristeza? Por que você tem angústia? Por que você é deprimido? Por que você é nervoso? Por que você é impuro? Porque não podendo entrar dentro do meu coração, não podendo entrar dentro do seu coração, o que o encardido faz? Ele começa a trabalhar em volta do coração e vai criando uma casca. Quanto mais você peca, quanto mais você reclama, por isso que ele gosta da lamúria. Cada vez que você está lamuriando, que você está remoendo, ele vai lá com o pincelzinho dele de tinta e vai passando em volta do seu coração. Esse é o poder que ele tem. E aí chega um momento que o seu coração está pesado. Chega um momento que a casca do seu coração virou uma casca de pedra. Por isso que você fala: ah, padre, agora o senhor está explicando bem por que o meu marido é casca grossa. É por isso mesmo? Não existe gente ruim no mundo. Existe gente que consciente ou inconscientemente deixou o encardido construir uma casca.
Em alguns essa casca é uma casca igual de ferida. Em outros já é de couro. Em alguns já é uma casca de pedra. Então seu coração está lá dentro, querendo Deus. O seu coração está clamando por Deus, porque dentro do seu coração existe Deus. Você é morada de Deus. Não sabeis que vosso corpo é templo que habita Deus? Deus faz morada, principalmente você que é católico, que comunga Jesus Cristo. Jesus entra pela boca, derrete-se inteiro, por isso que ele derrete, que é para passar a camada de pedra, a casca grossa, a casca de droga, a casca de pornografia, a casca de violência, a casca de mentira, todas as cascas que foram colocando no seu coração. Alguns estão com o coração pesado, cansado, porque a casca é muito grande. E aí quando você olha para o seu coração e ele está com aquela casca medonha, você acha o seu coração feio. Então, como você já está íntimo do encardido, a profissão dele é encardir, você pede para ele que ele mude o seu coração. Mas como ele não pode mudar o seu coração, o que é que ele faz? Ele dá de novo uma pintura nova no seu coração. Ele pinta a casca do seu coração. Por isso que na hora você fica feliz. Sabe aquela casa pintada, bonita, você chega novinha, aquele cheiro de tinta. Só não sabe que aquela tinta ela é guache. Primeira chuvinha, se alguém espirrar perto de você, a tinta já sai. A tinta tem cheiro de nova quando é nova. E depois? Depois você percebeu que aquela tinta virou um cascão. E aí a mesma coisa quando alguém chega numa casa, compra uma casa, vai lá e compra a tinta e passa por cima. Ela era verde, agora pintou de azul. Aí vende a casa, o outro vem, compra a casa, não gosta do azul, pega a tinta e põe tinta amarela. E o outro vem e tinta de vermelho, e o outro de roxo, e o outro de branco. Aquela parede já tem 15 camadas de tinta. E um triste dia, a umidade vai entrando dentro da parede, aquela casca grossa, grudada no reboco, e cai tudo. É o que acontece com você também. Sabe quando é que você se fica mal, que você fica com tristeza? É quando cai uns pedaços de casca no seu coração. E você vai querer juntar esses cascos de novo. Vai juntando esses pedaços para pôr no lugar. Você está rebocando o seu coração. O seu coração está cheio de espaladrapo. O seu coração está cheio de piche. Pelo amor de Deus. Chega perto da água viva do Espírito Santo. Só Jesus, na força do Espírito, pode arrancar essa casca. É por isso que você é uma pessoa tão grossa, tão chata, tão... Qualquer coisinha, você está aquela pessoa que se fere com muita facilidade. É por isso, é por causa da casca. Mas lá dentro do seu coração, por isso que você, mesmo casca grossa, se emociona. Mesmo você que é pai, homem, está lá na fábrica, lá você é durão, lá você diz que manda, né? Eu quero ver um pai que não deixa escorrer uma lágrima atrevida diante do filho que vem correndo e pula no colo e beija assim com aquele nariz sujo cheio de ranho. Eu te amo, papai. Ah, eu quero ver homem que é homem não chorar ali. Eu quero ver homem que é homem não chorar. Como eu chorei muitas vezes também, quando ia em Curitiba no Hospital Pequeno Príncipe, e via aqueles menininhos, aquelas menininhas de 2, 3 anos, 1 ano de idade. Magrinho, 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 sem nenhum cabelinho, cheio de agulha enfiada pelo corpo, sonda no nariz, porque o câncer está comendo aquela criança. E você chega na beira do vidro da UTI e a criança olha para você e sorri. Meu Deus. Quando eu vejo uma criança doente sorrindo, eu entendo um monte de coisa que a vida explica para a gente. Eu queria ver o homem durão, engravatado,
doutor, presidente, isso, aquilo, eu queria ver. Eu queria ver ele chegar na beira de um berço desse, do filho dele, e falar, não, isso aí não é nada, não, isso aí logo passa. Não, sabe por que você chora? Porque você é humano. Você chora porque o encardido conseguiu fazer a casca. Ele já fez de fato em você uma casca dura. Você já é um casca dura. E isso não tem dúvida. E eu não posso mentir para você. De fato, você é insuportavelmente casca dura. Diga para quem está do seu lado, casca dura. Cascão. Cascuda. Você é casca dura. Mas dentro dessa casca dura tem um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração humano, um coração sensível, um coração que se alegra com as pequenas alegrias. Um coração que vibra com a beleza que há na vida. Um coração que não tem medo de ser feliz. Um coração que deseja ser feliz. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não saia desse acampamento de carnaval com a casca que você trouxe. Eu tenho a resposta para você. Ah, padre, mas minha fé é muito pequena e a casca do meu coração é muito dura. Já fazem muitos anos que eu sou assim, desde pequeno. Quando eu era moleque eu já era assim. Eu já era irritado, eu já era nervoso, eu já era impuro, eu já bulia nas coisas, eu já apanhava. Minha mãe já dizia que eu não prestava, que eu puxei para minha avó. Eu já sou assim faz muitos anos. O meu coração é uma pedra dura e a minha fé é muito pequena. É água mole em pedra dura. Então, querido, leve o seu coração casca dura para debaixo do coração mole, manso, humilde, sereno de Jesus. E Ele vai derramar água viva. Mas aí tem uma coisa fundamental. Se você não chegar perto de Jesus, Ele não pode fazer nada. Porque Ele diz, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Ele se colocou para mim e para você como aquele único que pode sarar as feridas do nosso coração. Mas nem Jesus, grave bem o que eu vou falar, nem Jesus pode mudar o seu coração de fora para dentro. Nem Jesus, nem Deus. É preciso que você abra uma portazinha, porque aí Ele derrama lá dentro a gota viva do Espírito Santo. E o Espírito Santo fecunda o seu coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E quando você deixa o Espírito Santo fecundar o seu coração, Ele começa a transformar o seu coração. Essa é a grande obra do Espírito Santo. Por isso que a alegria verdadeira só pode vir do Senhor. Por isso que cada vez que você for buscar a alegria que o mundo oferece, será uma alegria momentânea, será uma alegria instantânea, será uma alegria daquela hora. Mas depois vai passar. E seria uma pena tão grande. Você que veio de tão longe. Seria uma pena tão grande você que já tem uma certa idade. Seria uma pena tão grande você que está doente. Voltar para casa com a casca do seu coração pintada, bonita, cheio de retratinho, cheio de brilho, mas casca. E lá dentro seu coração vai continuar batendo e dizendo, eu quero amor,
Sabe o que seu coração pede para você dia e noite? Eu quero amor. Tudo que eu faço é para ganhar amor. Eu não estou falando de você jovem, não. Eu estou falando de você que tem 80 anos de idade. A única coisa que você precisa é amor, meu irmão. Isso que você está buscando. Sabe quando você pega dinheiro e paga uma prostituta e vai se relacionar com ela? Você que carrega aí no bolso uma camisinha como se fosse homem. Homem verdadeiro é aquele que tem coragem de tirar a camisinha e jogar fora. Quando você vai atrás. E aliás, daqui a pouquinho Jesus vai passar pertinho de você. Quem sabe não é o que esteja faltando você jogar fora essa porcaria que você tem aí. Ontem eu vi na TV Canção Nova, no jornalismo da sucursal de Brasília, falando que o Viagra, remédio mais consumido no Brasil, está sendo comprado por jovens. Jovens, senhores que não têm o problema, a doença, mas compra porque quer impressionar alguém. É isso que faz você ser homem? Ô, meu irmão, deixa de ser besta. Dentro do seu coração não há Viagra que levanta nada. Dentro do seu coração não existe antidepressivo. Os antidepressivos não entram a casca, não atravessa a casca do seu coração. A droga não atravessa a casca do seu coração. É por isso que mesmo quando você está drogado, você está chapado, você está bêbado. Aliás, você já notou nos botecos, passa de vez em quando nos bares, senta lá um pouco. Você nunca viu na vida tanto homem chorando. Depois começa a beber, começa a chorar. Estou me lembrando da minha mulher. Tudo que eu vi, aquela safada sem vergonha, aquela ordinária. Me dá outra aí. E pior, eu gosto daquela não. É por isso que o cara quando está bêbado, ele chora. Porque aí ele esquece da casca. É por isso que o jovem drogado vai para a zona. E ele não vai lá para se relacionar sexualmente. Muitos deles vão para a zona para chorar no colo de uma prostituta. Aonde você está buscando preencher os vazios? Não adianta. Por isso que você já descobriu que você não é ruim. Você já notou como você não é ruim? Como dentro de você, você tem umas emoções que às vezes você nem entende. Oh, meu Deus. Às vezes você quer ter vergonha das emoções que você tem. Por quê? Porque o encardido não conseguiu sujar lá dentro do seu coração. Ele sujou a casca. E ele fica divertindo-se com você, sujando cada dia casca. Cada dia ele lhe dá uma casca nova. Eu quero convidar você hoje, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Quebre a casca do seu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça hoje a experiência de um mergulho. Hoje eu não volto para minha casa com a casca desse coração. Porque é claro, a casca você sabe, ela protege. É por isso que quando a gente machuca o braço, logo forma uma casca. Porque protege. Mas aí quando chega lá na hora do curativo, tem que ir colocando aquela água oxigenada e limpando a casca. Quando machuca imediatamente, até deve colocar uma proteção apropriada. Depois tem que tirar. Há determinados tipos de ferimento, por exemplo, que não pode pôr nem proteção. Por exemplo, mordida de cachorro. Tem que deixar o corte aberto. Dá os pontos, se for o caso. Senão nem ponto pode dar. Porque a sujeira tem que sair. Assim acontece com a casca. A casca do seu coração, na hora é uma delícia. Na hora você não sente mais dor.
Na hora o seu coração está protegido, está revestido. Mas aí você vai deixando naquelas camadas de casca que vão ficando. Ali vai ficando a mágoa. A outra camada guarda o ressentimento. Preste atenção no que eu estou explicando a você, que é importante. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a impureza, a pornografia, a violência, a prostituição, o espírito de desregramento sexual, não estão dentro do seu coração. Eles não entram lá dentro. Nunca mais fale, eu tenho um coração sujo, porque aí você ofende a Deus. Eles ficam na casca. Acontece que você, quando olha para uma laranja, para uma árvore, você vê a casca. Eles ficam na casca. Então o que tem em volta do seu coração? Uma casca de ódio. A casca de ódio acaba ajudando a fazer uma casca de mágoa. A casca de mágoa ajuda a criar uma casca de ressentimento. A casca de ressentimento ajuda você a criar uma casca de inferioridade. A casca da inferioridade ajuda você a criar a casca da indignidade. Aí você fica ruminando tudo isso, ruminando. Aí vem a casca do remorso. E no meio dessas cascas vão se instalando os ovinhos que o encardido põe na casca do seu coração. Ele põe aí o ovinho da maldade. E você choca a maldade. Ele põe aí o ovinho da impureza. E você alimenta a impureza. Ele põe ali o ovinho da tristeza. E você alimenta a tristeza. Ele coloca o ovinho da angústia. E você faz a angústia crescer. Faz ela se reproduzir dentro de você. E você vai se tornando. A casca do seu coração se transformou num ninho de mágoa, de ódio, de ressentimento, de impureza, de nervosismo, e você vai se tornando essa pessoa mole. Hoje você recebeu uma ordem: alegrai-vos no Senhor, sempre. Como? Deixando que o Espírito Santo, derramado sobre o seu coração, vai, primeiro, 3 coisas que o Espírito Santo precisa fazer. Por isso que você não pode parar de rezar. Primeiro, o Espírito Santo vai umedecer o seu coração. Por isso ele vai trazer alegria. Umedecer vem de humor, líquido. Vai humorar o seu coração. Por isso que o coração pesado, você fica mal-humorado. Os líquidos, os humores estão desequilibrados. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, a água viva do Espírito Santo molha o seu coração, amolece o seu coração, umedece o seu coração, e você já sente aquela brisa suave, como se fosse um orvalho caindo. Deixando essa brisa, insistindo na oração, o Espírito Santo, depois que umedeceu a casca, na primeira brechazinha que você der, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Primeira abertura que você der na casca, não precisa arrancar a casca não, deixa que o Espírito Santo faz isso, porque ao menos não dói. Não tenta você sozinho tirar a casca. Quando a gente tira a casca, a gente acaba machucando. Você não tem poder de tirar a casca do seu coração não, para de ser besta. Só o Espírito Santo pode. E como é que ele tira a casca? Quando ele acha o fiozinho, a abertura da casca, ele já imediatamente fecunda o seu coração. E ao fecundar o seu coração, ele vai envolvendo. Agora, aquela brisa suave que você tinha em volta do coração, agora você passa a sentir dentro do coração. E aí é o lugar importante, porque é de dentro do seu coração que brota a verdadeira oração. Jesus diz que o Pai não ouve oração que é feita com a boca, mas que o coração não repercute. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então quando o Espírito Santo, aquela água entra dentro do seu coração, aí cria uma sintonia. Eu ainda tenho uma lagoa na minha casa que eu fiz, era um brejo. 45 dias de máquina para fazer aquela lagoa. 6 meses para pagar a máquina. E acontece que depois da lagoa pronta, 12 mil peixes lá dentro,
a beirada da lagoa começou a desbarrancar. E nós fomos lá, enfiamos estaca. Não adiantava nada. Jogava pedra. Contratava o caminhão, vinha com um barro, jogava de novo, passava um pouco. A beirada larga, passa um caminhão na beira da lagoa, desbarrancando. Eu não sabia o que fazia. Os meus amigos de engenheiro não sabiam o que fazer. Mas graças a Deus, papai era vivo, foi me visitar. E andando lá com o papai, devagarinho na beira da lagoa, falei, olha aqui, pai, já plantei bambu, já fiz isso. E não adianta não, meu filho. Enquanto você não desviar esse corguinho que passa aí do lado, isso aqui vai desbarrancar. Desvia o corgo, joga esse corgo, olha, aquela beirada lá, aquela grota, joga o corgo lá. Falei, papai, mas por que eu tenho que tirar o corgo daqui? Água procura água. E eu tirei o corgo. Hoje quem for na minha casa vê que a beirada da lagoa minha tem ardósia colocada. Nunca mais desbarrancou. Sabedoria do Quinzinho Pereira, que depois da manhã faz um ano que ele está no céu. Papai, água procura água. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele quer achar uma brechazinha no seu coração para fecundar o seu coração com a água viva. Porque aí a água procura água. A água de dentro do seu coração vai procurar a água viva de fora do seu coração. E essa água viva é Deus. E então acontece a terceira etapa que o Flavinho nos ensinou a rezar. Vem a transformação. A água viva fecunda e depois transforma o seu coração. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda agora porque na oração da manhã e na pregação hoje você foi convidado a atravessar o Mar Vermelho. Não era aquele lá não, era esse aqui. A casca que precisa quebrar. E não pense que Deus quer de você, que você fique fazendo jejum, penitência o resto da sua vida. Não, basta 1 milésimo de segundo. Quando Jesus Cristo estava na cruz, Dimas, o ladrão do lado, virou para ele, e quando viu o coração de Jesus exposto, virou para Jesus e abriu a casca e falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E na mesma hora Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Só depende que você tenha coragem de fazer essa oração. Mas eu sei que sozinho você não consegue. Eu também não. Então peça. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!